Essa é uma história que ninguém, ou quase ninguém, conhece. O piloto alemão que poupou um avião americano em 1943. Bom, ele tinha o dedo no gatilho. Um único movimento e um bombardeiro alemão, cheio de feridos, viraria uma bola de fogo caindo do céu. Era a guerra. Era o inimigo. Era a chance perfeita, a que qualquer piloto sonharia em ter. E ele decidiu não atirar. Décadas depois, quando essa história veio à tona, generais choraram, historiadores duvidaram e um homem que deveria ter morrido em 1943 ligou pessoalmente para agradecer ao piloto que o deixou viver. Se você acha que sabe tudo sobre bondade em meio ao caos, espera só para ouvir isso até o fim, porque essa história vai mexer com você de um jeito que poucas conseguem. Então, estamos em 20 de dezembro de 1943, no céu gelado da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial está no seu ponto mais brutal. Bombardeiros americanos cruzam a Europa todos os dias, e caças alemães sobem para interceptá-los. É um jogo de vida e morte, repetido dia após dia, sem espaço para sentimentalismo. Nesse cenário está o alemão Franz Steiger, um piloto experiente com dezenas de vitórias no ar. Ele é bom do que faz, na verdade muito bom. E naquele dia, ele acabou de pousar para reabastecer depois de já ter derrubado 2 bombardeiros inimigos. Faltava apenas mais um abate para ele receber a Cruz de Cavaleiro, uma das maiores honras militares da Alemanha nazista. Ele estava a um passo da glória. Enquanto isso, no ar, um bombardeiro americano B-17 chamado Yehuda Pub tentava literalmente se manter inteiro. O piloto era Charlie Brown, um jovem de apenas 21 anos, comandando sua primeira missão como piloto principal. A missão daquele dia era bombardear uma fábrica de aviões em Bremen, na Alemanha. Só que as coisas deram terrivelmente errado. O avião de Charlie foi atingido por fogo antiaéreo, pesado logo na aproximação do alvo, e depois foi cercado por caças alemães. O resultado foi um massacre. O motor número 2 estava destruído. O motor número 4 mal funcionava. O nariz do avião estava praticamente destruído por um impacto direto. A cauda estava esburacada. O sistema de oxigênio, essencial em altitudes tão altas, estava comprometido. Um dos artilheiros havia sido morto e vários outros tripulantes estavam gravemente feridos. Alguns sangrando sem parar, outros inconscientes pelo frio e pela falta de oxigênio. Charlie Brown, apesar de ferido, também conseguiu manter o avião no ar por pura teimosia e instinto de sobrevivência. Ele desmaiou por alguns segundos por falta de oxigênio e, quando acordou, percebeu que o avião estava caindo em espiral. De alguma forma, conseguiu recuperar o controle bem perto do chão, quase raspando em cima do território inimigo, sozinho, longe da formação, um alvo fácil e muito indefeso. E foi exatamente nesse momento que o alemão, já reabastecido e pronto para decolar de novo, avistou aquele bombardeiro cambaleando no céu. Para ele, era a chance perfeita, um avião gigante, praticamente destruído, voando sozinho e sem escolta de caças, para protegê-lo. Um abate garantido, a medalha que ele tanto queria estava ali, praticamente entregue de graça em suas mãos. Ele decolou e se aproximou do B-17 por trás, na posição perfeita para o ataque. Mas então ele percebeu algo que mudou tudo. Através dos buracos enormes na fuselagem, ele conseguia enxergar o interior do avião. E o que viu foi sangue escorrendo pelo chão do avião, tripulantes feridos, tentando socorrer uns aos outros, um artilheiro morto, ainda na sua posição, e o restante da tripulação claramente em pânico e desespero. Aquilo não parecia mais um alvo militar. Parecia um hospital voando pelos ares, aberto e exposto, tentando desesperadamente voltar para casa. Franz Steiger, então, mais tarde,
contaria que naquele instante lembrou das palavras de um de seus antigos comandantes que dizia que a honra de um piloto de caça estava em nunca atirar em um homem que já estivesse de paraquedas descendo, ferido ou incapaz de se defender. Para ele, atirar naquele avião seria como atirar em um homem de paraquedas. Não era mais um abate, era assassinato. Então ele fez algo completamente inesperado. Em vez de atirar, ele se posicionou ao lado do avião americano, próximo o suficiente para que Charlie Brown pudesse vê-lo claramente pela janela da cabine. Imagine o terror de Charlie Brown naquele momento. Um caça alemão, o inimigo voando bem ao lado do seu avião já destruído e ele sem munição suficiente, sem condição de lutar, esperando a qualquer segundo ser abatido de uma vez por todas. Mas Stigler não atirou. Em vez disso, ele começou a guiar o bombardeiro. Fez sinais com as mãos, tentando indicar para Charlie Brown que ele deveria pousar em território alemão e se render, ou desviar para a Suécia, um país neutro, onde seria mais seguro. Charlie Brown, assustado e sem entender completamente o que estava acontecendo, decidiu simplesmente continuar seu curso em direção à Inglaterra, cruzando o Mar do Norte, mesmo sabendo que era praticamente impossível o avião aguentar aquela distância no estado em que estava. E é aqui que está o detalhe mais impressionante de toda essa história. Stigler escoltou o bombardeiro americano por vários minutos, voando ao lado dele, protegendo-o de outros caças alemães e de baterias antiaéreas alemães, que certamente atingiriam ao ver o bombardeiro inimigo sobrevoando o território alemão. Ele literalmente usou seu próprio avião como um escudo silencioso, guiando o inimigo para fora do perigo. Somente quando o B-17 já estava sobre o mar aberto, fora do alcance da artilharia alemã, é que Stigler finalmente se afastou. Fez uma continência formal de despedida e virou seu caça de volta para a base. Quando pousou, o alemão nunca contou o que aconteceu ou o que havia feito. Se seus superiores descobrissem que ele havia poupado um bombardeiro alemão, em vez de abatê-lo, ele poderia ser executado por traição. Existia até uma ordem específica dizendo de que qualquer piloto que ajudasse o inimigo dessa forma seria fuzilado imediatamente. Então ele guardou esse segredo por décadas, com medo das consequências, mesmo depois do fim da guerra. Do outro lado, Charlie Brown conseguiu, contra todas as probabilidades, cruzar o Mar do Norte e pousar seu avião destruído em segurança na Inglaterra. Quando os mecânicos foram inspecionar a aeronave, ficaram chocados. Era praticamente um milagre aquele avião ainda estar de uma peça. Quanto mais ter voado tanta distância. Charlie Brown relatou o encontro com o piloto alemão em seu relatório oficial em missão, mas seus superiores rapidamente mandaram que ele guardasse aquilo em segredo, para não incentivar outros pilotos americanos a confiarem em gestos de bondade do inimigo em pleno combate. A história foi arquivada, classificada e praticamente esquecida por mais de 40 anos. Foi só na década de 1980 que Charlie Brown, já veterano, decidiu tentar encontrar aquele piloto misterioso que havia poupado sua vida e a de toda a sua tripulação. Ele passou anos pesquisando e escrevendo cartas para associações de veteranos alemães até que finalmente, em 1990, recebeu uma carta de um homem na Flórida chamado Franz Stigler, que reconheceu os detalhes exatos daquele dia. Os dois encontraram pessoalmente e o reencontro foi emocionante, além do que qualquer roteiro de filme poderia captar. Dois homens que se cruzaram como inimigos mortais no céu da Alemanha, quase 50 anos depois, se abraçaram como amigos. A partir daquele encontro, Charlie Brown e Franz Steiger desenvolveram uma amizade profunda e verdadeira, que duraria até o fim de suas vidas.
Eles, eles se visitavam, participavam juntos de eventos sobre a guerra, contavam a história lado a lado para plateias emocionadas e se tornaram inseparáveis. É impressionante pensar que o homem que poderia ter apertado o gatilho e encerrado a vida de 10 jovens americanos naquele dia gelado de dezembro se tornou décadas depois um dos amigos mais próximos do próprio piloto que ele havia salvado. Os dois morreram com poucos meses de diferença em 2008, ainda amigos inseparáveis. E até hoje essa história é contada como um dos exemplos mais poderosos de humanidade em meio ao horror da guerra. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, existiu espaço para decisões que desafiaram ordens, ideologias e o próprio instinto de sobrevivência. Essa história nos faz pensar em quantas decisões silenciosas de bondade aconteceram durante guerras e nunca chegaram até nós, porque quem as viveu preferiu guardar segredo por medo e levou aquilo consigo até o fim da vida. Nos faz refletir também sobre o peso que uma única escolha pode ter, não apenas na vida de quem a recebe, mas na própria vida de quem escolhe agir com humanidade, quando ninguém estaria olhando, e quando a decisão mais fácil, mais segura e mais esperada seria justamente a oposta. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que teria coragem de fazer a mesma escolha que Franz Steiger fez naquele dia, sabendo que colocaria a própria vida em risco por isso? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu leio absolutamente todas elas. Se essa história te tocou do jeito que tocou a mim também, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essa história. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora perfeita para se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago histórias reais como essa, que provam que a humanidade ainda tem lugar, mesmo nos momentos mais difíceis. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.